noite, a graça e a paz aos irmãos, aos nossos visitantes, todos aqui presentes nesse culto de adoração ao Senhor. Convido você a se assentar, pode cumprimentar lá, o pessoal do Ministério de Casais está recebendo. Depois que você cumprimentar, se assente, que nós vamos estar começando o nosso culto de adoração, celebração ao Senhor. E essa canção diz que nós podemos descansar, que o Senhor nos convida através da fé a andar em lugares incertos, em lugares que às vezes nós não conseguimos tocar, às vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo, mas o Senhor pede que nós colocamos à disposição, que Ele estará fazendo todas as coisas e que nós podemos confiar que Ele nos fará andar sobre as águas, que Ele nos fará ir além daquilo que nós vemos hoje. Glórias ao Senhor. Meus pés podem falhar, e ali me encontro no mistério, imerso em ti, confiarei. E ao teu nome clamarei. As ondas olharei, se o mar crescer, minha alma em ti descansará, pois eu sou teu e tu és sozinho, minha fé
Continua a adorar o Senhor. Fique de pé agora no seu lugar. Vamos estar pedindo, já com essa convicção, que na verdade o Espírito Santo já está entre nós, amém? Glórias ao Senhor Jesus, porque Ele derramou esse Espírito sobre nós. Quando Ele se entregou por nós, Ele falou: eu irei mandar o Consolador, eu o enviarei. É bom para vocês que eu vá, senão o Espírito Consolador não iria. E por isso nós podemos confiar que esse Espírito habita em nós, e esse Espírito nos torna um, esse Espírito que faz acontecer este culto. Não existiria esse culto se não fosse o Espírito do Senhor neste lugar. Por isso nós vamos declarar que não existe nada melhor, que não há nada igual, que não há nada comparável a estar na presença do Espírito Santo de Deus. Que nós, como povo de Deus, podemos provar esse poder, esse Espírito que nos transforma, que nos restaura, que nos traz alegria, que nos abençoa todos os dias das nossas vidas. Amém? Por isso louva o Senhor conosco com essa canção que diz: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, inunda nosso ser, inunda nossa vida. Glórias ao Senhor, aleluias, amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo
és bem-vindo aqui. Você está fazendo um convite. A gente não faz convites para pessoas que amamos de uma maneira despretensiosa, mas fazemos quando queremos, nós insistimos. Quando você convida uma pessoa para ir à sua casa, para ir à sua festa, para ir à sua formatura, você vai à casa dela e diz: eu gostaria que você estivesse presente. E você insiste com aquela pessoa porque a presença dela é importante. E hoje estamos dizendo que o Espírito Santo é bem-vindo aqui. Santo Espírito, nós erguemos as nossas mãos, porque é o nosso sinal de que nós recebemos o Senhor. É o sinal de que nós estamos convidando o Senhor e de que o Senhor é bem-vindo. E o Senhor não é bem-vindo apenas a esse templo. O Senhor não é bem-vindo apenas dentro dessas 4 paredes. O Senhor não é bem-vindo apenas enquanto estamos em celebração. Espírito Santo do Senhor, Tu és bem-vindo no nosso casamento. Espírito Santo do Senhor, o Senhor é bem-vindo na educação dos nossos filhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo no nosso trabalho. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nas nossas dores, nas nossas fragilidades emocionais. Tu és bem-vindo nas nossas lutas diárias. O Senhor é bem-vindo em meio ao desemprego. O Senhor é bem-vindo em meio às lágrimas, em meio ao luto, em meio à perda, em meio ao sofrimento, em meio à angústia. Tu és bem-vindo em meio ao sucesso, em meio à projeção, em meio à promoção. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em todas as áreas da nossa vida. E nós convidamos a Tua presença a tomar o controle, a assumir a nossa história e a começar por hoje aqui nesse lugar, fazer nova todas as coisas em nossas vidas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, não apenas nesse lugar, mas nesses corações que aqui essa noite celebram Teu nome. Pai, Filho e Espírito Santo, bem-vindo nesse lugar. Esse lugar é Teu. Toma o Teu trono de glória e de honra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Amém. Glória a Deus, Ele está aqui e você também está aqui. E por você estar aqui, a gente fica muito feliz e a gente queria dar um abraço em você. Então, receba o abraço de pelo menos umas 20 pessoas perto de você. Diga: seja bem-vindo aqui essa noite, você também. E depois disso você pode se assentar, por favor. E você que nos assiste pela internet, um abraço todo especial, um carinho especial por você estar nos acompanhando de vários lugares do nosso país e até mesmo do mundo. Então, seja bem-vindo à nossa celebração também. Você que está vindo hoje pela primeira vez, nós queremos cumprimentar você de uma maneira muito especial. Então você hoje que está aqui pela primeira vez, ao final da nossa celebração, a gente queria dar um presente para você. A gente queria manifestar e externar a nossa alegria de poder contar com você nessa celebração. Então no final do nosso culto, da nossa celebração, saída à direita, você vai encontrar o Mateus Maurício lá, o Christian Diego. Eles estarão posicionados para ajudar
a entregar um presente que nós separamos para você. Então, visitante da primeira vez, tem presente para você, sim, essa noite ainda, mas na saída do nosso tempo você vai ter que sair pela direita. Saia pela direita e você vai encontrar a nossa equipe ali para poder dar um abraço e entregar esse presente especial. Nós temos alguns avisos, eu gostaria que você contasse, que eu poderia contar com a sua compreensão, a sua colaboração. Hoje, nós temos a ceia do Senhor, então, quando nós temos a ceia, as nossas crianças ficam conosco durante todo o tempo. Vocês sabem que a nossa igreja investe em crianças. Nós tivemos aí a semana passada o Celebra Kids, um tempo precioso para os nossos pequenos, mas hoje eles ficam conosco para poder entender esse movimento, esse momento de participar da mesa como família também. Então, mantenha o seu filho perto de você, mantenha ele sentadinho com você. Eu sei que não é fácil, mas está aí uma tarefa para você essa noite, para a gente poder, todos aqui temos um ótimo período de adoração, de celebração e também de concentração na palavra do Senhor. Mas se por um acaso o seu filho ou a sua filha não estiver em condições de estar assentado, nós temos o berçário ao fundo, você pode se dirigir ali, ficar sentado com o seu filho ali, temos alguns brinquedos, aproveite o tempo para ficar ali também, tá ok? Deixa-me passar alguns avisos para vocês. Eu quero começar com esse. Terça-feira agora nós começamos uma nova série de mensagens e o tema é Encontros com Jesus. Nós vamos olhar nos evangelhos pessoas que tiveram encontros especiais com Jesus. Aliás, todo encontro com Jesus é especial. Então nós vamos pegar alguns desses encontros que mais tocaram em nosso coração para compartilhar algumas lições. Eu queria que você então não ficasse de fora. Todas as terças às 20 horas, nós temos aqui a nossa Terça da Esperança, onde nós fazemos as campanhas de oração, as nossas alianças de orações, e nós vamos aqui à frente até orar pelos outros. Então, nessa terça você já é convidado, começa agora essa nova série de mensagens, Encontro com Jesus. Encontros com Jesus, não é com Fátima Bernardes, tá bom? É Encontros com Jesus, e você vai perceber que esse encontro pode mudar o rumo da sua vida, da sua história, do seu casamento, pode mudar a trajetória da sua vida. Próximo aviso. Nós estamos aí em pleno curso de novos membros. Eu queria que você desse o seu nome. Hoje é o último domingo para fazer isso, tá bom, meus queridos? A partir da semana agora nós vamos marcar uma reunião, e a próxima reunião vai ser no dia 11/12, às 9 horas da manhã. Então você que já deu nome para ser novo membro da nossa igreja, você que frequenta a nossa comunidade, mas que ainda não é membro batizado ou membro da nossa comunidade, você deu o seu nome para Rosângela ao final da nossa celebração. A Rosângela estará lá, ela pegará o seu nome, seu telefone, mas você, se já deu o seu nome, domingo, às 9 da manhã, nós teremos uma reunião para a gente acertar os detalhes dos nossos encontros, para você poder fazer o intensivo para ser membro da nossa comunidade, tá bom? E quando vai ser? Domingo agora, às 9 da manhã, o encontro com aqueles que querem se tornar membros da nossa igreja, que deram nome ou que darão nome ainda essa noite, tá bom? Mas hoje é o último dia. Próximo aviso, quero agradecer a Deus pelo nosso Fruto Maduro. Fruto Maduro encerrou as suas atividades no ano de 2016, com uma festa muito linda, na chácara da Margarete. Eles tiveram lá um tempo de celebração, um tempo de dinâmica, e eu tive a oportunidade de participar e ver a alegria daquele pessoal que dá um banho de animação perto de nós jovens, viu? Um banho de animação, alegria, descontração. E está aí a nossa equipe do Fruto Maduro, algumas pessoas que estiveram conosco, outras infelizmente não puderam participar, mas em janeiro, na última quinta-feira de janeiro, você vai ter a oportunidade de estar conosco no Fruto Maduro, que dá uma interrompida agora para as festividades de final do ano, mas volta na última semana de outubro. Aliás, de janeiro do ano que vem. Aliás, por falar em interromper atividades, quarta agora tem a atividade da célula dos adolescentes. Então, adolescente, não perca. Pai e mãe, não deixe seu filho perder quarta agora, vai ser um tempo especial aqui. Então, quarta é a última célula do ano de 2016. Eles vão ter uma celebração especial aqui no nosso salão anexo. E os jovens terão a última celebração deles no sábado às 20 horas. Quarta, os adolescentes às 20, os jovens sábado às 20, e nós vamos fechar o ano com a nossa galera aí, para voltar aí no meio de janeiro. Nós estaremos retornando com as nossas atividades já no final de janeiro, tá ok? Então, não perca essas atividades. Aliás, você jovem e adolescente que participou do acampamento, você pegou uma camiseta lá com o pastor José Maurício, lembra? Aquela camiseta é para ajudar no Haiti. E por favor, você tem até o dia 14 para acertar isso com a Isa. Acerte a sua camiseta com a Isa, que ela precisa fazer esse depósito, e esse dinheiro ele vai ser direcionado diretamente para ajudar as vítimas do Haiti, que foram afetadas por aquele furacão devastador. Então, acerte a sua pendência financeira com a Isa. Próximo aviso. Aí, chegou a hora. Poxa, pastor, no final do ano, todo mundo reduzindo, e foi justamente aí que nós achamos um horário. Enquanto todo mundo reduziu, a gente pegou o horário. Então, às 16 horas, sábado, um jeito novo de fazer futebol.
entendeu? Uma nova paixão está nascendo na IPI, é a IPI Futebol Clube, e você está convidado aí a se juntar a outros pernas de pau e estar conosco lá para, nesse sábado, às 16 horas, nós começarmos as nossas atividades, tá bom? Nossa intenção é que nós tenhamos esse sábado e o outro, e depois a gente para no final do ano e a gente continua em janeiro normal, para a gente segurar esse horário, para a gente ficar ali na FUNG todos os sábados, às 16 horas. Eu conto com a sua participação, porque se a gente começar a perder sábado, a gente perde o horário, e aí já era, tá bom? Então, você que deu o seu nome, lembra? Vai começar sábado agora, às 16 horas. Aliás, era para começar ontem, mas a chuva não permitiu. Próximo aviso é em um encontro com vocacionados. No acampamento de jovens, nós tivemos muitas pessoas que se dispuseram à obra, ao trabalho do Senhor. Pessoas que querem usar suas profissões para servir a Deus. Pessoas que querem servir no campo pastoral, no campo missionário. Pessoas que querem servir em ministérios. Então eu queria marcar uma reunião com essas pessoas que sentiram esse chamado, não só no acampamento, mas você que está sentado aqui na igreja e sente que Deus tem te chamado para uma obra específica, uma vocação. Talvez o pastorado, talvez uma obra missionária, talvez um chamado ministerial. O que Deus tem queimado no seu coração? Eu tenho um chamado. Vai ser na segunda-feira, dia 19, porque aí já entrou as férias, tá? Então segunda-feira, dia 19, às 20 horas, agora de dezembro, nós vamos fazer uma reunião aqui na igreja com os vocacionados. Os jovens estão convidados, os adultos estão convidados, terceira idade está convidado, você que sente um chamado especial de Deus, para a gente conversar sobre vocação e para a gente entender e começar a discernir o que Deus está nos chamando a fazer, nos convidando a fazer também. Próximo aviso, sexta-feira, dia 16, eu volto a dar esse aviso semana que vem, mas você já agenda aí no seu calendário. Dia 16 nós vamos ter uma vigília no templo. Pastor, e no monte? Não, no templo, porque a gente quer fazer aqui uma confraternização depois da vigília. Então 21 horas, dia 16, no templo. Outro aviso, nós vamos ter agora no dia 18, olha só, musical de Natal. O tema é Nasce Jesus todos os dias. Então a ideia de que Jesus está nascendo todos os dias. O privilégio do Natal é o seguinte: não é o fato que Jesus nasceu um dia, mas que ele ainda continua nascendo no nosso coração. E nós vamos ter um musical. Pessoal, musical é diferente de cantata. Cantata é algo cantado, é o coral geralmente. Musical envolve coreografia, teatro, louvor, coral da terceira idade, que é o nosso fruto maduro, a melhor idade, coral da igreja, coral das crianças. Gente, não fique de fora, dia 18, para a gente já antecipar o nosso Natal, porque esse ano o nosso Natal é dia 25 de dezembro, né? Então muitas pessoas estarão viajando, estarão com as suas famílias no dia 25. Então nós antecipamos o nosso musical e vai ser dia 18, aqui 2 semanas, 2 domingos, e eu queria ver você aqui para participar dessa festa em relação ao nosso Natal. Próximo aviso, você pode entrar no nosso site e conferir as fotos do fruto maduro, você pode pegar as fotos do acampamento, você pode conferir nossos avisos, pode conferir as pregações, pode ter lá mensagens, você pode ficar por dentro de tudo participando ali e acessando o nosso site ipisertanopolis.com.br, tá ok? São esses os avisos que eu queria passar para você essa noite, e hoje à noite a igreja está um pouco mais bonita, um pouco mais uniformizada, e eu queria convidar os casais que estão uniformizados aí, aqueles também que não estão, mas que participam do Ministério de Casais, a virem aqui à frente, por favor. Isso, todos os casais, isso, o Ministério de Casais pode vir aqui à frente, o Ministério de Casal, os líderes, as pessoas que colaboram conosco. Eu queria que vocês subissem aqui hoje, lá em cima, pode subir, porque aqui nós estamos com as nossas mesas, pode subir aqui em cima, por favor. Nós tivemos em novembro o nosso encontro de casais na primeira semana de novembro, e a gente queria hoje fazer uma menção especial a toda a nossa equipe que trabalhou, que atuou e que contribuiu conosco, mas a gente queria fazer uma menção especial a você que participou. Então a gente não quer apenas agradecer o que eles fizeram por nós, mas também você que esteve conosco no encontro de casais, que deu o seu nome, que participou, que investiu dinheiro na sua família, e eu tenho certeza que a sua vida foi transformada naquele dia de novembro. E eu queria saber aqui essa noite, quem foi, né? Aqueles que estiveram conosco no encontro de casais, os casais que participaram agora em novembro conosco. Eu queria que você, por favor, se colocasse em pé no seu lugar. Quem foi no encontro de casais, se coloque em pé, por favor. Isso, olha que legal. Então nós tivemos aí a presença de 70 casais nesse encontro, 74, contando com a nossa equipe.
Então, boa parte do nosso encontro está aqui essa noite. Quero agradecer a Deus muito mesmo por você ter participado conosco. E eu espero que os resultados tenham sido agradáveis, favoráveis e marcantes na vida de vocês. E não esqueça uma coisa, quarta-feira a gente tem um encontro ainda, não é? Mas não esqueça mais uma coisa, essa equipe e essa igreja, ela se responsabiliza em interceder pela sua família. A gente tem orado ainda pela sua casa, a gente tem orado pela sua atividade como pai, como mãe, como marido, como esposa. A gente ainda tem pedido para Deus abençoar e vamos continuar assim. Conte conosco, conte com as nossas orações, conte com a nossa comunidade aqui para abraçar e apoiar a sua família também. Eu quero fazer uma oração de gratidão, convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que nós vivenciamos aquele dia. Quero agradecer ao Senhor pela equipe que nós temos, que tem trabalhado e que trabalhou muitos meses antes, um ano antes do evento acontecer. E ó Deus, nós louvamos ao Senhor porque tudo saiu conforme nós sonhávamos e superou as nossas expectativas. Mas de uma maneira especial nós queremos agradecer os casais que estiveram conosco, que investiram no seu casamento, investiram na sua família. Pai, eles são especiais para a nossa comunidade, são especiais para a nossa igreja. E nós hoje, Deus, assumimos o compromisso de continuar orando por eles e pela casa deles e pela vida de cada um deles. E nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer a cada uma dessas histórias e que a vida deles possa ser ainda transformada, ainda acrescentada com muitas bênçãos, muitas alegrias e muitas vitórias. Nós oramos, nós abençoamos a vida de cada casal aqui presente essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Uma salva de palmas a vocês aí então, obrigado, amém. Você pode se assentar, por favor. Boa noite, graça e paz. Normalmente nós, nos outros encontros, não fizemos isso que nós vamos fazer hoje, que é honrar as pessoas voluntárias da igreja ou não, que de uma certa forma contribuíram para a realização do 13º encontro de casais. São pessoas que gentilmente se prontificaram a fazer alguma coisa que nós estávamos precisando. E esse ano em especial, nós tivemos muito trabalho manual, pinturas de plaquinhas de porta, bordados de toalha, e essas pessoas, sacolinhas, 74 sacolinhas, detalhes da sacolinha, enfim, as fotos que foram tiradas aqui na saída, são pessoas que merecem o nosso carinho, a nossa gratidão. Queremos honrar essas pessoas, porque afinal de contas, essa equipe de trabalho tem um chamado para estar trabalhando nesta obra, neste trabalho com famílias. Mas essas pessoas aqui fizeram isso de coração aberto, voluntariamente, dedicaram muito dos seus dias, né, das suas noites, né, irmã Rosa? Cadê a irmã Rosa que eu não estou vendo? Aqui. Problema de coluna e ela lá bordando aquelas toalhinhas que muitos de vocês sabem do que é que nós estamos dizendo. Então nós queremos desta noite dizer a vocês, o nosso Deus Todo-Poderoso há de recompensá-los. Que o Senhor possa continuar dando a vocês esse desejo de trabalhar para o reino. A irmã Rosa disse que cada toalhinha que ela bordava, ela estava orando ali por aquele casal. Olha que coisa mais abençoada. Então nós vamos chamar aqui algumas pessoas, a todas as pessoas que nós lembramos e que de uma forma ou outra colaborou. E assim conforme eu for chamando, se a pessoa estiver, nós vamos entregar uma pequena lembrança, tá bom? Então, a dona Rosa, a mãe da Flávia, né? Alguém que está com o livrinho, o presentinho dela, já desce, vai até ela. Isso, e assim nós já vamos... Fez as toalhinhas. A dona Araci fez as sacolinhas e também aquele coraçãozinho de feltro. Quem está com a dona Araci? A minha mãe, dona Terezinha, que ajudou nos coraçõezinhos de feltro. Quem está com a dona Terezinha? Aí... O Pedrinho Tiva, que fez as fotos para nós, um baita profissional que se dispôs a vir aqui, ficar um tempo, não veio? Então, quem está com o livro do Pedrinho Tiva vai entregar para ele depois. A Elaine está aí? Elaine, você recebe pelo Pedrinho? Beleza, então. Quem está com o livro do Pedrinho, por favor... A Sônia, que fez
uns detalhezinhos. Está ali a Sônia. Quem está com o livro da Sônia? Quem está com o livro? Ah, já. Elise, cadê a Elise? A Elise fez uns detalhezinhos também, uns chocolatinhos. A minha filha Jeane, que fez doação, não está aqui, mas nós vamos levar. A Carminha, que ajudou nos bordados. Cadê a Carminha? Carminha não veio? Carminha não está? A Viviane, receba. A Viviane vai receber, está lá atrás. Patrícia Neves, que se dispôs com muito carinho a emprestar seu material. A Patrícia, os pais dela foram no encontro, então nós vamos entregar para o Toninho e para o Ivanir uma lembrancinha para a Patrícia. Quem está com o livrinho da Patrícia? Ó, os pais é o Toninho e o Ivanir, por favor. A Vanessa é uma amiga da Lu, que nem conhecemos e se dispôs a ajudar. Ela está aqui? A Lu disse, convidou, ela não veio, mas nós vamos honrá-la. A Lu vai levar essa lembrancinha para ela. Casal Andrioli, que fez doação também de algumas coisas para nós. Não está? Então é o Valdemir, não esqueço mais. Quem está com o livrinho dele? A nossa irmãzinha Franciele. Franciele veio? A Franciele. Já aproveitamos também a Luciana, que é a irmã da Franciele, porque juntas elas fizeram esse trabalho para nós. Se a Luciana veio? Veio? A irmã da Franciele, que ajuda também. Fica de pé para a gente ver você e o casal. Aí, a Bia vai levar. A Isa, filha do Reinaldinho, mas quem vai entregar é a sogra, que ajudou a gente aí com os bambolês, beleza. A Tassiane, que me aguenta pra caramba, está lá em cima, a Tassi. O companheiro de trabalho do Éder, o Genival, veio? Não? O Abner? O Abner, não? Está viajando? Então entreguem para o pastor quem tiver com o livrinho depois. E aí eu também não poderia deixar de chamar uma representante aqui. Não dá para chamar o ministério todo, mas eu vou chamar uma representante, porque essa pessoa, ela é incansável na oração, ela ama todos os ministérios da igreja. Quando nós marcamos alguma atividade, ela já chama a gente para orar, ela já puxa a responsabilidade, e a gente tem que se dobrar ali, vamos juntos jejuar e orar por esta causa, porque ela pede mesmo. Então nós queremos honrar a dona Cleusa. Eu me emociono, porque realmente esse encontro de casais é resposta de oração. Então, quando eu vejo a dona Cleusa tão envolvida com a oração, o meu coração se alegra. Então, eu quero pedir que todos nós, junto com o ministério, possamos aplaudir esses colaboradores tão queridos. Amém. Agradecemos vocês que ajudaram, tanta gente envolvida além do ministério e vocês do ministério também. Vocês vão assistir um pequeno vídeo que nós estamos preparando já o nosso encontro do ano que vem. Já tem data, já tem lugar. E eu queria que você assistisse esse vídeo para você fazer a sua pré-reserva, tá bom? Esse, na verdade, é um vídeo do ano passado, desse ano, agora que nós fizemos, tá bom? Os melhores momentos. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar
obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Olá a todos, quero primeiro agradecer a participação de todos vocês que estiveram conosco no encontro. Foi muito bom, eu estive ministrando sobre o relacionamento e a convivência de um casamento por toda a vida, e é uma alegria muito grande poder compartilhar as coisas boas que Deus tem feito na minha vida, no meu casamento, com aqueles que também querem investir em seu casamento. Eu agradeço a todos que se dedicaram a organizar o evento, também agradeço ao pastor Denis e a Vanessa, e agradeço também aos convidados que vieram, que não são da igreja, mas que vieram participar conosco. Meu muito obrigado, um forte abraço e que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer. Eu quero, Senhor, te obedecer. Então, eu acho que esse deixou você com vontade de participar do próximo. Então, já aproveito para fazer também, se quiser dar o seu nome. Nós estamos preparando o próximo encontro, outubro do ano que vem, tá ok? Eu quero chamar aqui à frente o Nicolas Riquelme Alvarenga, que hoje ele está vindo pela primeira vez na igreja, e a gente quer orar por ele e apresentá-lo, né, essa criança na presença do Senhor. O pai Luiz Henrique, a mãe Luciana Fernanda e os irmãos que estão aqui, a Caroline e o Luiz Fernando. Nós queremos orar. Pode subir aqui em cima, por favor? Enquanto a família está vindo aqui, eu queria pedir que a nossa irmã Cidinha do nosso irmão Zelaros ficasse em pé, por favor. Nós queremos entregar um presente para ela, porque ela também ajudou no bordado. Esse é um risco de nomear todas as pessoas, né? E a gente, porventura, passar alguém despercebido. Mas a Joseli vai entregar um presente especial, ela está vindo ali, e agora ela está trazendo esse presente. Obrigado pela sua contribuição também, minha irmã. Deus abençoe profundamente. Se você, por um acaso, participou e não foi lembrado, nos perdoe o equívoco, mas nós queremos corrigir isso. Por favor, nos fale, nos comente, que eu também vou ter direito a essa lembrancinha da nossa parte, do nosso também. Cadê o pastor João? Pastor João, vem aqui me ajudar, por favor. A Franciele também pode vir aqui à frente, por favor.
Essa família tem abençoado aqui a nossa comunidade com a presença deles, eles têm frequentado aqui conosco. É uma alegria ter vocês com a gente. E a gente quer apresentar o Nicolas, né? Na presença do Senhor nesse momento. Eu vou segurar o Nicolas e o pastor João vai fazer essa oração, tá bom, pastor? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos pela vida do Nicolas, ó Deus, e te bendizemos por este fruto do teu amor aos teus pais, aos seus irmãos e aos seus parentes, ó Deus. Realmente é graça do Senhor para esta família, Pai. Rogamos que teu Espírito Santo esteja ungindo o Nicolas, ó Deus, e que ele realmente esteja cada dia sob o teu zelo e o teu cuidado, que é preciosíssimo, ó Pai. Abençoe-o também, ó Deus, para que ele cresça no conhecimento do Senhor, na sabedoria que vem de Ti, e que ele seja realmente um homem segundo o Teu coração. Abençoamos os seus pais, seus irmãozinhos, seus tios, primos, ó Deus, para que todos possam também ter a direção do Senhor, para estar cuidando do Nicolas, Deus. Abençoamos os seus avós, para que eles sejam também exemplo para essas crianças, Pai. Cuide, ó Deus, da criança, dê ao Nicolas a alegria de crescer realmente protegido pelo Senhor. E nós, como igreja, queremos ser também uma bênção na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir e receber o Nicolas com alegria? Amém. Vamos ficar em pé, queridos irmãos, convidar nossa equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, e aí à frente do seu banco tem um envelope. Você pode fazer isso só com alegria, não tem outro jeito de fazer isso. Não é por obrigação, não é por medo, não é por temor, é simplesmente com alegria, porque Paulo diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Aqui à frente nós temos as nossas urnas, onde você pode vir, colocar o seu valor, a sua contribuição dentro desse envelope e trazer aqui no altar do Senhor, sabendo que tudo que fazemos e que temos vem de Deus, é Deus que nos provê. E você essa noite pode fazer isso com alegria, devolvendo seu dízimo e sua oferta aqui à frente, enquanto cantamos essa primeira canção. Vamos orar? Pai, obrigado pela dízimo e oferta que está nas mãos dos teus filhos e filhas e que se tornam agora provisão no teu reino, em Sertanópolis e também, ó Deus, onde esses recursos chegarem. Abençoe essas mãos que contribuem, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver sua contribuição. Vamos assim, ó. Senhor.
Glória a Deus. Podemos crer, é a nossa esperança que o nosso Redentor está vivo, o nosso Senhor Jesus. E um dia nós iremos encontrar com Ele, lá nos céus. Aleluia. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Encontrou o Filho.
Redentor vive. O nosso Redentor vive. Você pode glorificar a Deus com isso, que o nosso Redentor está vivo. O nosso Senhor Jesus está vivo. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você crê que Ele está aqui? Amém. Então você pode se sentar. Agradecer a nossa equipe de adoração aqui, que está conosco, adorando ao Senhor. E esse tempo precioso de poder declarar verdades espirituais na nossa vida. E essa é uma verdade preciosa. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. E Ele reina para sempre. E para sempre Ele é exaltado. Eu acredito que quando o inferno ouve essa palavra, quando o inferno ouve essa mensagem, ele treme. O teu Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre. Bom, eu descobri esses dias que existe um vírus em mim me atacando diretamente. Passando por um check-up espiritual, esse vírus foi identificado de uma maneira muito triste. E eu imaginava que eu estivesse livre dele, mas eu percebi que não. Foi mais forte do que eu imaginava, chegou repentinamente. Eu pensei que eu estava imunizado, achei que eu tinha tomado todas as vacinas corretas, mas de repente, esse vírus me tomou por completo. E foi num dia inofensivo, como qualquer dia. E depois desse dia, minha vida passou a ser diferente no que diz respeito à minha experiência de contentamento. Estava garoando e eu fiquei a pé repentinamente lá em Dourados e um amigo meu se propôs em passar em casa para que a gente fosse ao culto juntos. Há apenas 2 meses eu tinha adquirido um novo veículo e aquele novo veículo era o resultado dos nossos sonhos, o resultado das nossas economias, o resultado das nossas perspectivas de conforto. E aquele veículo então era o sinal da nossa alegria de aquisição. Quando meu amigo chega em frente de casa, ele buzina e eu saio. E quando eu vejo o carro dele, eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu entrei dentro do carro, parecia que precisava de um Ray-Ban, de um óculos escuro, de tanta luz que tinha um painel. Ficava até meio vesgo lá dentro. Você sentava no banco, parecia que o banco tinha um massoterapeuta, né? Ali para aconchegar melhor você, para fazer uma massagem. O ar condicionado te envolvia de uma maneira diferente. E meu amigo foi puxando algumas conversas comigo no caminho de casa até a igreja, que eu nem lembro o que eu falei, de tão encantado que eu estava com as luzes, com o painel, com aquela tecnologia avançada, aquela beleza, aquele carro, e eu falei, meu Deus. Fui ao culto, voltei para casa, olhei para o meu carro, que eu tinha adquirido há apenas 2 meses na garagem, e olhei e disse, pau velho, né? Pau velho. E depois disso, imediatamente, eu percebi que existe algo pulsando no meu coração e que eu não estou totalmente imunizado. E eu acredito que eu não esteja sozinho aqui essa noite, que é o vírus da insatisfação. Será que eu estou sozinho aqui essa noite? Será que só eu tive essa experiência? Será que só eu, em uma determinada situação ou ocasião, percebi que aquilo que eu tinha ainda não era o suficiente para me trazer a alegria de possuir? É só você pensar no seu celular, por exemplo. Lembra o dia que você comprou o seu celular? Você foi naquela loja, fez o crediário, parcelou em 14 vezes, 18 vezes, que eles prometeram que ia ser sem juros, mas que já tinha alguns juros embutidos. Então você feliz com aquele boleto, feliz com aquele celular, trocou a imagem de fundo, colocou um novo toquinho, baixou os aplicativos do Google Play ou da Apple Store, e aí você colocou tudo que queria no celular, pagou a primeira parcela, a segunda parcela. Quando você vai pagar a terceira parcela, você encontra o seu amigo. E aí naquele almoço despretensioso, de repente um toque de telefone, e daqui a pouco ele vai e coloca dá aquela carteirada em cima da mesa, fala, pau velho do meu celular, ainda falta 14 parcelas, 16 parcelas, 15 parcelas, e eu já estou descontente com o produto que eu adquiri, porque ele já está com o S1 a mais que o meu, ele já está com um modelo a mais do que o meu, e então é insatisfação imediata. E aquelas pessoas então que
tem a experiência, e nada contra isso, a gente tem que encontrar maneiras de adquirir os nossos bens, mas financiam a sua casa. E com muito esforço, eles fazem a sua casa, eles preparam o terreno, eles financiam, poupam, vão escolher os azulejos, vão escolher o piso, vão escolher os detalhes do acampamento, e finalmente a casa fica pronta. Não é aquela casa dos sonhos, mas é a sua casa, é a casa que você sonhava, saiu do aluguel, a alegria de sair do aluguel e entrar na casa própria. Aí você coloca a sua mobília, arruma a sua casa, você está feliz, faz 3 meses que você está na sua casa, ainda tem mais 360 meses para pagar, mas você não tem problema, 30 anos passa rapidinho, e aí você está feliz com a casa, quando um amigo chama você para jantar, e aí você vai na casa dele, que ele acabou também de fazer uma reforma no fundo, e aí ele chama você para jantar, e você acha que vai na cozinha e fala, não, você vai no meu espaço gourmet. Espaço gourmet tem isso agora? Por que eu não pensei nisso quando eu fiz a minha casa? E aí você vai no espaço gourmet, enquanto ele corta a carne, você fica olhando, e aí você volta para sua casa, a porta está rangindo já, a torneira parece que já não fecha direito, parece que o piso deu uma levantadinha encardida, você fala, que isso? Sem falar as mulheres que vão para a formatura, final do ano, na época de formatura dos filhos, e aí elas entram naquele regime violento, para poder perder algumas medidas, alguns centímetros, e poder encaixar naquele vestido que ela tanto sonhou, e aí ela vai, ela perde 1, 2, 3 quilos, perde medida, perde cintura, perde quadril, perde tudo, e ela então agora cabe no vestido, e aí ela põe o vestido, fica feliz da vida, que enfim ela conseguiu entrar no vestido dos sonhos, vai na formatura, e aí uma amiga que ela não via há anos, chega perto dela para tirar uma foto, e elas tiram uma foto e a amiga coloca no Facebook. Quando ela chega em casa e olha seu corpo perto da amiga, magérrima, ela fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que eu entrei naquele vestido? Por que eu comprei aquele vestido? Olha só essa menina. Você já percebeu que a insatisfação, ela domina a gente? O nosso peso, a nossa aparência, nossas posses, nossas conquistas, nossa casa, nosso carro, nossas propriedades. Eu dou graças a Deus por ter tido aquela experiência que eu passei aquele dia, porque me fez um diagnóstico da minha insatisfação, um diagnóstico desse vírus que ainda domina na minha vida e meu coração. Porque eu creio que eu não estou sozinho nesse mundo, onde a insatisfação parece ser uma peste, uma praga que domina o nosso coração. Parece que os nossos filhos nunca são bons o suficiente, o casamento nunca é bom o suficiente, a igreja nunca é boa o suficiente, o trabalho nunca é bom o suficiente, a vida nunca é boa o suficiente, e um descontentamento constante vai se alojando na nossa alma e roubando o brilho e a alegria de sermos, ao invés de ficarmos buscando as coisas de termos. Por isso tem uma frase do Benjamin Franklin que eu gosto muito de citar, que diz assim: o contentamento transforma pobre em rico. Tem muito rico que é um miserável por causa do descontentamento. O descontentamento transforma os ricos em pobres. Veja só, o contentamento pega os pobres e lança para o estado de rico, porque uma pessoa contente, ela é rica. Uma pessoa satisfeita, ela é rica, enquanto que uma pessoa rica, descontente e insatisfeita é miserável e pobre. Agora, se isso é verdade, e eu creio que é, tem uma outra frase, de um outro pensador, e aí no caso sou eu mesmo, né? Fazendo aqui só um jabá, mas fruto de uma reflexão muito profunda, irmãos, eu fiz a seguinte frase: o contentamento transforma os ricos em milionários, enquanto que o descontentamento transforma os pobres em miseráveis. Porque nós não estamos falando apenas de classes sociais, onde o rico descontente é pobre, onde o pobre contente é rico. Porque tem pobre que é descontente. Pobre no ponto de vista da classificação social, definitivamente, irmãos. Porque tem gente que na classificação social é classe A, mas na vida é pobre. Tem gente que na classificação social, ela é da classe alta, porém na vida ela vive na classe baixa, porque ela não se contenta, não se satisfaz, não se alegra, não se entusiasma com conquistas, com a vida, com a beleza da vida. Então a minha percepção é que não adianta estarmos em classe, porque não é classe que traz contentamento. Porque tem ricos se tornando miseráveis por causa do descontentamento. Tem pobres se tornando miseráveis por causa do descontentamento. Porque essa insatisfação que dominou e domina o nosso coração, ela determina onde nós estamos. Se somos ricos ou se somos pobres espiritualmente. Ok? A nossa satisfação e o nosso contentamento é que vai definir a nossa classe espiritual. Porque enquanto isso, a classe social, infelizmente, de uma maneira hostil e cruel, é definida pelas nossas posses.
Que triste isso, né, irmãos? Nós sermos classificados pela classe A, B ou C, pelas propriedades que possuímos, pelo patrimônio que adquirimos. Se você tem patrimônio X, você é da classe A. Se você tem patrimônio Y, você é da classe B. Se você tem patrimônio Z, você é da classe C. Nossa cultura social, ela é destrutiva, porque ela começa classificando os seres humanos pelo patrimônio. E, portanto, se alguém está na classe A, julga-se pela nossa mentalidade cultural de que essa pessoa seja melhor. Então nós estamos numa busca de ascensão social para ver se isso traz algum tipo de alegria. Por isso eu já vi homens abandonando casamento em busca da promoção no trabalho, para chegar lá e descobrir que abriu mão da coisa mais preciosa que tinha. Eu já vi jovens abrindo mão de uma carreira promissora para se enveredar por atalhos em busca de ascender rapidamente a nossa coluna social e então se perder completamente na vida. Eu conheço pessoas que hoje estão tomadas pelo álcool, pela droga, na busca de ser alguém e ter posses, e que entraram pelo caminho do descontentamento, que hoje foi substituído pelo álcool e pelo vício, vamos dizer, entorpecentes. Sim, porque a pessoa ela começa a buscar essas outras coisas para poder, de alguma maneira, satisfazer o que está vazio dentro do seu coração. Então a minha pergunta para você, essa noite, é: em que classe você está? Você é rico, meu irmão? Porque nós falamos aqui nessa igreja. Essa igreja é igreja de gente rica. Não é gente que tem carro do ano, não. Não é gente que tem casa própria, não. Tem gente que ainda não tem carro. Tem gente que ainda anda de bicicleta. Tem gente que mora de aluguel. E eu sou um desses também. Mas não é igreja de gente pobre nessa igreja. É gente rica em Deus. Gente que conhece o seu Criador e sabe que Ele é dono do ouro e da prata, e que a nossa posição social não afeta o nosso estado espiritual. Nossa posição social não determina quem nós somos em Deus. O nosso patrimônio não diz quem nós somos em nosso Criador. Por isso, se alguém que disser aí fora que a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis é a igreja de gente rica, dá um glória a Deus, irmão. Porque se você está aqui e não é, vai ficar em nome de Jesus. Ou se você está aqui e não é, Deus está mostrando para você essa noite que você é e ainda não percebeu. Você é e ainda não percebeu. É só olhar para a sua casa, é só olhar para a sua vida, é só olhar para a sua saúde, é só olhar para as coisas que Deus tem te garantido como alegria, como paz, e aprender a viver contente e não descontente. Então, eu queria mostrar para você aqui duas coisas que estão trabalhando contra nós nessa cultura de massa que afeta o nosso contentamento. Primeira coisa é a nossa cultura de sociedade de consumo. O sonho americano de riqueza se tornou o sonho brasileiro de riqueza. Com a ascensão social, a gente começou a querer posses. Ela se realiza hoje, a nossa satisfação, por valores. A nossa satisfação se valoriza principalmente pelo consumo. Nós ficamos satisfeitos pela possibilidade de consumir, pela possibilidade de comprar, pela possibilidade de garantir, ou melhor, de adquirir. E se isso não nos é dado, nós nos sentimos indefesos, fragilizados e nos sentimos de uma classe inferior e descontentes. Quando na verdade o consumo só me leva para um novo consumo. O adquirir só me leva para uma nova aquisição. Lembra o primeiro carro que você tirou, o carro zero? Você entrou no carro, o cheiro de carro novo. 3 meses depois não é zero mais. Perdeu o cheiro de carro novo. E você começou a olhar para o seu carro e dizer: puxa, por que eu não comprei com ar-condicionado? Por que eu não peguei com vidro elétrico? Por que eu não peguei com som digital? E aí você começa a colocar, e o descontentamento me leva a perceber que o consumo me joga para um novo consumo. Um novo tênis me leva para um novo tênis, um novo videogame me leva para um novo videogame, um novo celular me joga para um novo celular, e assim isso não para sucessivamente, e nós entramos nessa onda, nessa ciranda que não quer parar. Agora não tem nenhum problema, meu irmão, você adquirir. Se você tem trabalhado, se esforçado, administrado bem os seus recursos, não tem problema você fazer viagem internacional, não tem problema você viajar para as praias do Nordeste, não tem problema você investir dinheiro em viagens com a sua família, não tem problema você comprar uma calça de marca, não tem problema você andar em carro novo. O problema é quando você, ainda fazendo isso, não se sente satisfeito. Porque esse é um buraco dentro da sua alma, que não pode ser preenchido com bens de consumo, que só pode ser preenchido com outra coisa, ou outro alguém, e nós vamos chegar lá já para falar aqui essa noite. Então, o que eu entendo é que a nossa cultura de consumo é a principal responsável por trazer insatisfação na sua vida, no seu coração. Quando eu coloco a minha alegria no consumir e no ter,
eu já comecei a construir um ídolo, um bezerro de ouro, sem o qual eu não posso ser feliz. Tem mulher que quer terminar casamento porque o marido vendeu o carro dela. Tem marido que quer acabar com o casamento porque agora ele não tem mais o salário que ele tinha naquela empresa, e então ele não pode levar a família naquele padrão de vida que eles tinham. Tem gente se endividando até as tampas para manter um padrão de vida que simplesmente é inadmissível, é insalubre e é insano. Mas por quê? Em bem do consumo que me satisfaz e que me sacia momentaneamente, eu quero adquirir o mais rápido possível. E a nossa sociedade, ela se alimenta dessa cultura de consumo. Segundo, a nossa sociedade se alimenta da cultura do marketing e da propaganda. Você já ouviu falar de que a propaganda é a alma do negócio? Já ouviu falar? Pois é mesmo, que ele rouba até a sua alma. A propaganda pega até a sua alma. Porque esse é o contexto. Quando eu lanço uma propaganda, eu mostro algo que você precisa ter. Você não pode ficar sem isso. O motivo da sua alegria está nisso. Então eles colocam os melhores modelos nas paisagens mais exuberantes, e colocam então o bem de consumo na sua frente e fala: então quer dizer que se eu tiver um Galaxy S6 eu vou estar lá? Então quer dizer que se eu comprar essa picape eu estarei lá? Então quer dizer que se eu tiver essa roupa eu estarei... Não, mas a propaganda se alimenta disso. Ela provoca a insatisfação em você para depois vender o seu produto. Dá para vender sem satisfação? Dá para vender? Não. E é por isso que a nossa cultura do marketing, da propaganda, ela gera o desgosto com aquilo que temos. Talvez a propaganda seja o principal negócio dos nossos dias para nos levar direto ao descontentamento. Então, eu disse para vocês a semana passada, acredito eu falei para vocês que a nossa cultura de consumo, ela nos leva naquela ideia de comprar o que você não pode, com dinheiro que você não tem, aquilo que você não precisa, para mostrar para quem você não gosta. Perceba bem, quando você adquire, quando você compra, geralmente é para esfregar na cara daquela pessoa que disse que você nunca teria. Então você... Entendeu? Você adquire e compra com aquilo que você não pode, com dinheiro que você não tem, o que você não precisa, para mostrar para quem você sequer gosta, para quem você quer esfregar na cara. Por isso essa cultura de insatisfação e descontentamento está alojada na nossa sociedade pós-moderna. É um vírus que assumiu proporções epidêmicas. A gente precisava arrumar uma vacina o mais rápido possível, que isso vai nos acabar, irmãos, vai nos destruir, vai nos endividar, vai roubar a nossa alegria das pequenas conquistas, das pequenas coisas, vislumbrando só as coisas grandes que a sociedade prega e dita como norma de satisfação. Então eu fico pensando que quando eu vejo isso, eu comparo a 3 comportamentos preocupantes. Quando eu falo de insatisfação, eu digo assim: ao compararmos os que os outros têm, somos levados à ganância pelo que não temos e, consequentemente, nos tornamos ingratos com aquilo que já temos. Aqui eu sublinhei para vocês 3 comportamentos altamente venenosos para a sua vida. Primeiro, comparação. Comparação é o que destrói o nosso contentamento. Então, eu compro meu carro, e aí vem um amigo, me pega na porta de casa e eu falo: ele não tem um carro igual ao meu, eu não tenho um carro igual ao meu, eu não tenho um carro igual ao dele. Comparação. Comparação destrói casamento. Você viu a mulher do fulano? Você viu? Viu ela lá? Você viu o marido da ciclana? Viu ela? Viu como é que ela é? Viu como é que ele é? Você viu o filho do fulano na mesa? Você viu como ele se comporta? Você viu só? Viu o nosso traste? Viu aquela peste lá em casa? Porque não dá para você estar descontente sem ter um padrão de referência, não é verdade? Quem disse que o padrão de beleza da mulher é o manequim número tal? Quem disse isso? A comparação. O modelo que se coloca para se perseguir. Não sei se você sabe, mas um tempo as gordinhas eram mais sensuais na época, principalmente na história medieval. Ninguém queria as magrelas não, irmão. Só queria as gordinhas, porque elas eram as mais sensuais. E quem disse que ser gordinho está fora do padrão de beleza? O padrão social. A ditadura da beleza. Então quando eu coloco um referencial como um ídolo, automaticamente os outros começam a se tornar um objeto a alcançar aquele padrão.
Então um carro é melhor, o trabalho é o melhor, a família é a melhor, aquela igreja é a melhor, aquele patrão é o melhor. Então nós vamos colocando referenciais e comparando. Comparação destrói a sua vida. Para de comparar a sua vida. Por que você não nasceu naquela família? Por que você não nasceu naquela cidade? Não dá, irmãos. Eu estava nos Estados Unidos há 15 dias atrás. E aí lá onde tudo funciona, né? Trânsito, fila, você vê alguém furando fila, é brasileiro, né? Lá o brasileiro lá, furão de fila. E aí eu peguei e falei com Deus, uma hora que eu estava andando de carro assim, e as crianças estavam dormindo, eu estava quietinho, eu comecei a pensar, Deus, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Aí eu senti o Espírito Santo falando, se você começar com essa comparação, não te trago mais. Falei, tá bom, vamos parar com isso, né? E aí eu senti o Espírito Santo assim para mim, você não nasceu nos Estados Unidos porque eu te queria em Sertanópolis. Eu falei, amém, Senhor. Agora eu entendo. Chega de conversa, o Senhor venceu. Porque quando eu começo com comparação, até em lugares de morar, por que eu não moro em Curitiba? Por que eu não moro em São Paulo? Por que eu não moro no exterior? Por que eu não falo inglês? E as comparações vão destruindo o nosso contentamento com aquilo que a gente já tem. Você está todo sujo depois de um dia de trabalho, chega em casa cansado, e aí o seu vizinho chega com a roupa limpinha. E você fala, por que eu não fiz e não tenho a vida que ele tem? Quem disse que a sua vida é chegar sujo em casa, ou de graxa, ou de terra, por trabalhar no ramo da agricultura? Quem disse que é um trabalho inferior daquele que anda limpinho? Quem disse? Porque tem muita gente limpinha que é corrupta, que não presta, que não vale um vintém. E também tem muita gente sujinha que também é mais suja na sua alma do que no seu exterior. Por isso a gente não pode padronizar, a gente não pode estabelecer referenciais absolutos. Porque só existe um referencial absoluto e nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então eu quero seguir com você aqui, para a gente perguntar... diante do tema que eu falei, qual é o segredo então do contentamento? Como nos imunizarmos desse vírus? Como a gente se proteger dessa coisa que está acabando com a nossa vida e que está destruindo a nossa alegria de viver? A gente anda em Sertanópolis, reclama, a gente entra em casa, reclama, a gente pega o nosso carro, reclama, a gente entra em casa, reclama, a gente faz tudo e reclama, até na igreja a gente reclama. O que é que está roubando a nossa alegria? Paulo diz que tem um segredo para nos mostrar. E é esse segredo que eu quero mostrar com você em Filipenses 4, 10 ao 13. Você pode acompanhar na sua Bíblia e grifar, ou pode acompanhar comigo no telão. Diz assim o texto, Filipenses 4, 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Alegro-me, estou feliz demais, estou feliz da vida. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Irmãos, olha como começa a palavra do apóstolo Paulo. Alegro, estou feliz, gente, estou feliz. Sabe de onde ele escreve? Ele não escreve fazendo um cruzeiro nas ilhas do Caribe. Ele não escreve no Paternon, lá da Grécia, conversando com filósofos. Ele não escreve em lugares paradisíacos. Paulo escreve de uma prisão em 57 depois de Cristo. Ele está preso. Do lado dele tem um soldado que fica 24 horas por dia vigiando-o. E então, nessa condição, ele começa escrevendo para uma igreja chamada a Igreja de Filipenses. E ele fala assim, pessoal, estou feliz. Eu estou alegre. Porque vocês me ajudaram, sabia? Eu estava aqui, preso, estava aqui isolado, estava aqui numa cadeia, nas cadeias, nas minhas mãos, nos meus pés. Estava aqui. Mas vocês renovaram o seu interesse por mim, então eu estou feliz demais de estar preso aqui e saber que vocês têm interesse por mim. Então, Paulo vai falar que ele está muito feliz. Mas por que ele está feliz? Vamos lá. Digo isso não por causa da pobreza. Ser prisioneiro. Naqueles dias, irmãos, não tinha auxílio prisão, não. Não tinha auxílio prisão naqueles dias. Camarada ficava solitário. Camarada ficava à mercê de pessoas que tivessem solidariedade para poder levar alguma coisa para ele na prisão. E o Paulo diz assim, eu já aprendi. Eu não digo isso por causa da situação que eu estou. Eu não estou alegre porque vocês trouxeram uma coisinha para mim. Eu não estou alegre porque vocês mandaram um cobertor para eu me aquecer no frio. Eu não estou alegre porque vocês mandaram uma comida diferente para me alimentar. Eu não estou alegre por causa disso, porque não é por causa da pobreza. Eu estou alegre porque eu aprendi. Irmãos, contentamento. Repita assim comigo, contentamento é a aprendizagem. A gente aprende a ser contente, pessoal. Não é algo que é natural. A gente tem que decidir isso. A gente tem que decidir olhar para a nossa família e dizer, eu aprendi a viver contente. Aprendi a ser contente com o meu marido, ainda que ele não seja aquele melhor homem dos sonhos, o cavaleiro que vem no cavalo branco.
Eu aprendi a viver contente com a minha esposa, ainda que ela não seja a princesa que eu imaginava e que eu tirava. Aprendi a viver contente com os meus filhos, aprendi a viver contente. Aprender é da palavra matetes, que é discípulo, ou seja, tem alguém que vai à frente mostrando, esse é o caminho aqui, viu? Esse é o caminho. Paulo fala, alguém me ensinou o caminho do contentamento, alguém me ensinou o caminho da alegria, alguém me ensinou o caminho da satisfação. Só que Paulo não para por aí. Ele diz, eu aprendi. Contentamento não é uma sensação, não é uma emoção. Inclusive é isso que acontece quando você recebe o bem de consumo. Uau, isso é maravilhoso, depois passa, porque isso é sentimento. Contentamento não é emoção, é decisão. E aí Paulo fala assim, eu aprendi a viver. Pessoal, não é estado de oscilação. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou infeliz. Hoje eu estou satisfeito, amanhã eu estou insatisfeito. Paulo diz assim, eu não vou ficar, eu não estava, eu aprendi a viver. É um estado constante, tenha eu muito, tenha eu pouco, tenha eu em abundância, tenha eu em escassez, seja eu lembrado, seja eu esquecido, seja eu promovido, seja eu rebaixado, eu aprendi a viver. Não são as coisas externas que decidem por mim, é a minha decisão de estar contente. Esse é o estado de maturidade cristã, irmãos, quando a gente aprende a viver contente e não a estar contente. Quando a gente aprende a viver satisfeito e não a estar satisfeito. Porque o Abacuque diz assim, em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que eu perca tudo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei no Deus da minha vida. Olha só. Eu me alegrarei, pode estar um caos, pode estar perdido, pode estar em perda, pode estar em sofrimento, pode estar como está, mas eu aprendi a viver contente. Minhas emoções não são determinadas pelo que vem de fora, minhas emoções são determinadas pelas decisões que eu tenho a partir de dentro, e quem está dentro de mim é que decide como eu vou reagir às intempéries, às dificuldades, às lutas que estão ao meu exterior. É isso, irmãos, viver contente não é estar contente, viver satisfeito não é estar satisfeito, é diferente. Muitos de nós estamos, muitos de nós ficamos, mas não vivemos. Paulo diz, eu aprendi a viver, a minha existência é marcada pelo contentamento. Mas vamos lá, ele é o exemplo, ele diz, contente. Essa palavra, ela é muito bonita porque ela mostra para a gente o contexto de onde ela foi tirada. Pessoal, vocês sabem que a cultura grega ela é riquíssima no ponto de vista das palavras. E a palavra contente, ela é a palavra autarquês, que está no nosso vocabulário português em autarquia. O que é uma autarquia? É algo autônomo. Por exemplo, eu estive lá no SAE fazendo um devocional com o pessoal e eu descobri que o SAE é uma autarquia, é um serviço autônomo, autarquês. Então Paulo está dizendo assim, eu aprendi a viver autônomo, eu aprendi a ser autossuficiente. Aí você fala assim, pastor, peraí, vai devagar, pastor, porque Jesus disse que sem ele nós nada podemos fazer. Calma aí. Paulo pega uma palavra que era da filosofia grega, e ele está falando para gregos aqui. A igreja de Filipos é a igreja na Grécia, tá? E ele pega uma palavra que era da cultura grega, principalmente dos estoicos, que era uma corrente filosófica. Os estoicos, eles tinham a ideia seguinte, a gente tem que ser autônomo, a gente tem que ser autossuficiente, a gente não pode deixar as coisas nos dominarem. Então, o Zenão, que era o idealizador dessa corrente filosófica, chamada estoicismo, ele disse o seguinte, aprenda a viver indiferente com as coisas, ao ponto de você começar o seu treinamento com uma xícara. Quando cair a xícara, você fala, não ligo. Quando cair um talher e quebrar, você fala, não me importo. Quando o seu cachorro morrer, você fala, não estou nem aí. Quando um cavalo morrer, você diz, também não me importo. E vai treinando até o ponto do seu parente, o seu marido, sua esposa morrer, você fala assim, estou nem aí também. Já pensou? Essa palavra autarquês era a palavra do Zenão, do estoicismo, que era presente na cultura grega. Paulo pega essa palavra e fala assim, eu aprendi a viver autarquês, viu gente? Os caras falam, verdade, você aprendeu? Você é de Zenão? Você é estoico? Paulo fala, peraí. Eu aprendi a viver autossuficiente. E todo mundo fala assim, ele é um dos nossos. Ele é estoico, ele é indiferente. As coisas que estão externas não perturbam a sua vida.
E aí o Paulo fala assim, mas peraí gente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo aqui, ele está falando com pessoas que estão em contextos distintos, e ele fala, não é a condição que dita as normas, mas eu aprendi a viver contente, eu aprendi a dominar, eu aprendi a ser autossuficiente. E ele continua dizendo, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo. Aqui tem uma outra palavra. Pessoal, quando Paulo fala segredo, ele pega uma palavra da cultura grega, que chama mios, que é mistério. Eu aprendi o mistério, mistério. A palavra mistério não aparece nenhuma vez na Bíblia, só aqui, sabia? A palavra segredo não tem de capa a capa, não se encontra, apenas é usada por Paulo, porque Paulo quer pegar duas palavras do ambiente deles para dar uma pancada de direita, um cruzado mesmo, no queixo deles, para eles entenderem o que ele está dizendo. Então Paulo fala, eu aprendi a viver autossuficiente, e eu aprendi o segredo, eu aprendi o mistério. Aí o pessoal fala, ele é dos nossos. Ele aprendeu o mistério, porque mistério é da cultura pagã grega. Então havia os oráculos misteriosos, que apenas algumas pessoas tinham acesso. Então eles olhavam para Paulo e falavam assim, ele tem mistério, ele tem algo a nos dizer, porque ele é um dos nossos. Paulo vai conquistando seus ouvintes. E quando ele empresta esse termo dos rituais de iniciação do paganismo, as pessoas dão uma inclinada para frente, como você também está nesse momento, dizendo, o que vem aí, hein? Então os gregos olham e falam assim, e agora? O que vai vir? Primeiro, ele é autarquês, ele é autossuficiente. Segundo, ele tem um mistério. Aí Paulo ele dá o golpe fatal, porque o texto continua dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E é aí que vem o golpe, ele diz, tudo posso. Aí todo mundo fala, eu sei, Paulo, todo autarquês, ele tudo pode, ele é autossuficiente. Mas aí o Paulo dá um golpe fatal, ele diz assim, naquele que me fortalece. Paulo fala assim, eu só posso porque tem alguém que me sustenta. Eu só posso porque tem alguém que é fonte da minha alegria. Eu só posso porque tem alguém que é fonte do meu contentamento. Eu só posso porque tem alguém que me sustenta. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A fonte da minha alegria não está em mim, de ser indiferente às coisas ao meu redor. A fonte do meu contentamento não está em mim, que é diferente às coisas que me afetam. A fonte do meu contentamento é naquele que me fortalece. Ele me ajuda a passar pela escassez, ele me ajuda a passar pela abundância, ele me ajuda a ter muitas coisas, ele me ajuda a ter poucas coisas. É ele que me fortalece a viver essa vida contente. Paulo ele desbanca a cultura da época dizendo que você pode ser autossuficiente, você tem tudo dentro de você para ser um sucesso. E essa cultura está em nós, irmãos. Vai lá na livraria, entra no shopping e tem uma prateleira cheia de livros, autoajuda, onde diz que você pode se ajudar, você pode ser feliz, você pode encontrar o caminho do sucesso, você tem as respostas para a sua vida. Não! Paulo diz, ninguém é autossuficiente, ninguém se autossustenta, ninguém é autônomo nessa vida. Nós só podemos porque Deus fortalece, nós só temos porque Deus é quem dá, nós só somos porque Deus é primeiro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cai fora dessa história que você pode, cai fora dessa história que você tem autonomia, cai fora dessa história que está tudo dentro de você, porque não está, está nele, está numa pessoa. Contentamento não é um sentimento, contentamento é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o contentamento. Até porque, eu quero avançar com vocês mais algum pouquinho, o Paulo aprendeu a lição. Ele disse, se Deus é suficiente para mim, eu não tenho necessidade de mais nada. Se Deus é suficiente para mim, então eu não tenho necessidade de mais nada. Isso está em harmonia com o que o Davi diz. O Davi diz, se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Irmãos, o nosso contentamento não é o que está fora de nós. O nosso contentamento está naquilo que é além de nós, que é Deus, que é Jesus Cristo. É lá que está a fonte de satisfação, é lá que está a fonte de esperança, é lá que está a sua fonte de alegria. Agora eu vou perguntar para você, você agora, essa lição que Paulo aprendeu, que Deus é suficiente para ele, você já aprendeu? Porque se você não aprendeu ainda essa lição, e você vive descontente, insatisfeito, eu tenho duas causas para isso. E eu vou encerrar aqui para você. A primeira causa é que Jesus ainda não entrou na sua vida e não tomou lugar no seu coração. Se Jesus não está na sua vida e nem está no seu coração, significa então que você é descontente.
Se você anda insatisfeito é porque Jesus não entrou na sua vida, no seu coração. Porque quando você o tem, automaticamente você começa a recobrar o ânimo e a alegria de viver. Por isso, eu queria te fazer uma pergunta essa noite. Vir no culto é suficiente para você encontrar contentamento para a sua vida? Não. Vir no culto pode fazer uma força de fora para dentro, pode ajudar, mas não é o suficiente. Vir ao culto não é definitivo. Porque o definitivo é quem vem morar para você em você a partir desse culto. Quem vem morar no seu coração. Colocar Jesus dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, é colocar força de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é o pastor entusiasmado, vai dar certo, meu irmão, vai dar certo, minha irmã, segunda-feira vai ser uma bênção na sua vida. Não, não é colocar força de fora para dentro, é colocar Jesus fonte de dentro para fora. Para levar você a crer que ainda que as coisas andem num caos, você entende que Deus está no controle e que Ele é suficiente para você. Portanto, quando eu olho para isso, eu estou fazendo uma pergunta para você. Por que não colocar Jesus dentro? Para que viver com Jesus ao externo? Para que viver Jesus numa religião, numa parede? Viva Jesus dentro. É a força que vem de dentro para fora. Olha, vamos ser sinceros. Se eu dissesse para você essa noite, irmãos, o contentamento de vocês está na travessa A com a rua B. Você não ia lá buscar? Irmão, hoje o seu contentamento está lá. Vai lá que está lá te esperando. Pois bem, hoje eu estou dizendo para você, o seu contentamento está nesse lugar, é Jesus Cristo. Por que não se render a Ele, minha irmã? Por que não se entregar a Ele, meu querido irmão? Por que não se dobrar e dizer, Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na minha história? Por que não se render a Jesus Cristo? Se alguém dissesse que o contentamento está no lugar, você não procuraria? Você não iria atrás disso? Pois bem, Jesus, Ele é suficiente para ser o seu contentamento essa noite. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre conformismo e contentamento. Tem gente que é conformista. Tá bom do jeito que está. E não sei o quê. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que sempre buscar coisas mais altas para a sua vida, para o seu coração. Agora, o contentamento é você estar alegre com o que você tem. O conformismo é você ficar passivo com o que acontece. Está tudo quebrando, está tudo destruindo. Você diz, eu estou contente, pastor. Não é isso. O conformismo é você ficar passivo a tudo que você vive. O contentamento é você estar alegre e feliz com o que você tem. Aprenda o contentamento. Porque contentamento não é um sentimento, contentamento é uma pessoa. Por isso eu encerro. Contentamento nunca está diante de nós para ser alcançado, mas dentro de nós para ser reconhecido. E quem é essa pessoa? Aqui fica lindo, pessoal. A palavra contentamento, ela não é viver contente, sabia? Pastor, mas você falou isso até agora. Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela está contente. Ela está contente? Olha aí, vou dar uma olhadinha no rosto dela. Está contente? O que você fez quando eu perguntei? Você fez assim. Porque a gente confunde no nosso português contente com sorriso. Não é. A palavra contente vem do latim que significa contento, que significa conteúdo. Então quem está contente não é quem dá sorriso, é quem tem conteúdo. Quem está contente não é quem coloca um sorriso amarelo no rosto, é quem sabe quem está dentro dele, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus é essa pessoa. Jesus é o conteúdo do seu contentamento. Jesus é o conteúdo do seu contentamento. Não tente comprar de novo, não tente adquirir de novo, não tente mudar de novo, não tente fugir de novo. Jesus é o conteúdo do seu contentamento. E hoje à noite Ele está aqui para poder entrar na sua vida, no seu coração e mudar a sua história e fazer com que você enxergue o mundo de uma outra perspectiva. Vamos colocar em pé, irmãos, convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos encerrar nossa celebração essa noite. Eu quero encerrar com um momento muito especial que nós experimentamos. Nós experimentamos como igreja que a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança e a razão do nosso contentamento, a pessoa que é o conteúdo da nossa salvação, antes de partir naquela cruz do Calvário, Ele tomou o pão e partiu e deu entre os seus discípulos, e tendo dado graça, Ele repartiu em cada um deles e disse: tomai dele todos e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse corpo é dado, é um presente para vocês. Então quando nós comemos do pão, nós estamos assumindo a ideia de que esse conteúdo está em nós, de que o pão da vida está dentro de nós, não está além de nós e nem fora de nós. Outra coisa que acontece
quando Jesus está na ceia com seus discípulos, ele toma o cálice e apresenta o cálice a cada um dos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai dele todos, e todas as vezes que vocês tomarem desse cálice e comerem desse pão, vocês anunciem a minha morte e a minha ressurreição até que eu venha. É isso que nós fazemos como igreja. Quando a gente vem até a mesa, quando a gente vem até a frente, nós estamos declarando que o conteúdo da nossa fé é Jesus, que a alegria da nossa vida é Jesus, que a esperança do nosso futuro é Jesus, e que Jesus é o centro do nosso coração. Não permita que essa paixão seja roubada. Não permite que Jesus seja tirado do seu coração. Ele é a razão da sua existência. Ele é a satisfação para a sua alma. Você que entrou aqui essa noite, que correu em tantos lugares, foi a tantas religiões. O nosso desejo essa noite não é apresentar mais uma religião para você. Nosso interesse essa noite é apresentar a pessoa que vai fazer você feliz, Jesus. Receba-o essa noite e participe dessa verdade absoluta que Jesus é a razão da nossa existência. Você que é membro dessa igreja, batizado, você é convidado a participar da mesa. Você que é membro de outra igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor e com Deus, também é convidado a participar nessa mesa. Você que tem os filhos batizados nessa casa, você também é convidado a trazer o seu filho. Ele não pegará do pão e nem do cálice, mas você entregará o cálice e o pão em suas mãozinhas para ele poder participar como família. Então, como nós participaremos da mesa hoje? Você vai vir aqui à frente com a sua casa, com a sua família, se você está sozinho, mas nós viremos aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção e participará do corpo e do sangue de Jesus Cristo, simbolizado através do suco de uva e do pão. Venha essa noite com seu coração na presença do Senhor e venha participar desta que é a razão da sua vida e a razão da sua esperança. Enquanto nós cantamos essa canção, você que vai participar pode vir à frente. Você que porventura não irá participar conosco, você pode se assentar e pode ficar no momento esperando o término da nossa celebração. Participar da mesa, do vinho e do pão, é um amor partilhado, ofertado na cruz, é em memória de Cristo. Sejam bem-vindos à mesa, irmãos. Podem vir à frente. Verbo de Deus, a promessa, o bendito Cordeiro. Cristo levou nossas dores, Ele sarou as feridas, sobre si o Calvário, a vergonha e o pecado meu. Participar da mesa, do vinho e do pão, é um amor partilhado, ofertado na cruz, é em memória de Cristo, do sangue do corpo, Verbo de Deus, a promessa, o bendito Cordeiro. Cristo levou nossas dores, Ele sarou as feridas, sobre si o Calvário, a vergonha
pecado meu. Cristo levou nossas dores, Ele sarou as feridas, sobre si o Calvário, a vergonha e o pecado meu. A vergonha e o pecado meu. Quero agradecer a Deus pela sua presença. Quero agradecer a Deus por essa noite tão especial. E que alegria ter você conosco nessa celebração. Que essa semana comece diferente. Não pelo que a segunda vai providenciar para você, nem pelo que a sexta vai trazer para você, nem pelo que o próximo ano vai trazer para você. Que essa semana comece diferente por aquilo que você já tem dentro de você, que é Jesus Cristo o Senhor. Então por que não voltar semana que vem? Por que não vir participar de novo? Se Jesus, o que nós falamos aqui, é a fonte da sua alegria e satisfação, nós não queremos colocar mais uma religião para você. A gente quer investir na sua vida, a gente quer que você esteja conosco, para que você tenha essa fonte de alegria e tudo ao seu redor possa mudar também. Pai, faz em nossas vidas isso que nós ouvimos essa noite. Que a gente aprenda o segredo de viver autônomos, autossuficientes em Deus. Onde nós não dependemos das coisas externas, mas não é porque somos bons e não é porque aprendemos a viver diferentes, é porque as coisas externas, as lutas fora de nós, são menores daquele que está em nós. Os problemas fora de nós, os desafios dessa semana são menores do que aquele que está em nós, Jesus Cristo. E o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, nos ajude a viver com essa verdade. A razão da nossa esperança não é a próxima aquisição, não é a próxima mudança, não é o próximo ano, é Jesus Cristo, a fonte da nossa alegria. Fica com cada um de nós e nos dê essa certeza em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém. Semana que vem tem ensaio à tarde do pessoal do musical, tá? Fique atento, você que participa do musical. E não saia sem cumprimentar essa pessoa bonita perto de você. Boa semana, Deus abençoe. Participar